pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui pelo YouTube. Na aula de hoje a gente vai continuar estudando a biotecnologia, né, que a gente já vem discutindo na aula anterior. Então, na aula anterior a gente falou sobre o que é, né, a biotecnologia, falamos também sobre a tecnologia do DNA recombinante e também discutimos um pouquinho sobre a clonagem, né, os tipos de clonagem, clonagem molecular, clonagem terapêutica reprodutiva. E na aula de hoje a gente vai continuar discutindo, né, alguns assuntos. E se você ainda não assistiu, né, a parte 1, eu vou deixar aqui o card, né, tem algum canto aqui, vocês cliquem aí e assistam, tá? E lembrando também que após essa aula, vocês terão uma atividade postada, né, para vocês realizarem ela. Então vamos lá para a aula de hoje. Então, pessoal, para começar, né, a gente vai falar sobre os transgênicos, né? O que é um transgênico? Na aula passada eu já discuti um pouquinho, né, basicamente do que é, né, um transgênico. Nada mais é do que qualquer organismo, né, qualquer ser vivo, que você fez alguma modificação, né, genética, alguma modificação no DNA dele, né, ou retirou informação, ou adicionou, ou mudou, né, algum gene para algum tipo de fim, né, algum resultado naquele DNA. Então isso é um transgênico, né? Então qualquer organismo, né, qualquer ser vivo que sofreu uma modificação em seu DNA é considerado um organismo transgênico, né, também chamado de OGM, organismo geneticamente modificado. Como é o caso, por exemplo, né, das bactérias que a gente viu na aula passada, que são aquelas que produzem a insulina. Né? Então, a insulina que as pessoas que necessitam hoje utilizam, ela não é feita, ela não é extraída de seres humanos ou de animais, mas sim de bactérias. Por quê? Porque foi colocado, né, um gene da insulina humana nessas bactérias e essas bactérias produzem a insulina, que é exatamente idêntica, né, à insulina humana. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, né, tanto não só bactérias, mas também animais, plantas, enfim, dá para fazer muitos seres vivos, dá para mexer em muitos seres vivos, né, com a transgenia. E aí, entre os animais, né, há aqueles que com genes humanos para a produção de determinadas substâncias, né, como é o caso, por exemplo, de cabras, que produzem fatores de coagulação sanguínea. Né? Então, aqui é só citando um exemplo, né, para a gente conhecer. Eu não vou explicar bem aí como foi, né, o processo de fazer, mas o importante é saber que existe, existe a lactoferrina, né, que é uma substância, um nutriente que é encontrado no leite. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram, né, uma modificação genética nessas cabras para que o leite dela, né, viesse com essa lactoferrina sendo expressa. Né? Então, basicamente, qual é o objetivo de fazer, né, essas cabras transgênicas? É elas conseguirem produzir, né, um leite que já venha com essa lactoferrina. Essa lactoferrina ela é, ela é uma substância, né, que ela exerce inúmeras funções no nosso corpo. Tá? E aí, por exemplo, se uma pessoa não tomasse o leite humano, tomasse, por exemplo, o leite de cabra, ela não ia ter essa molécula. E aí, com essa cabra transgênica, não, você consegue produzir o leite e o leite vem já com essa proteína sendo expressa. Tá? Então, aqui ele mostra, né, o processo de como foi feito, né, a transgenia desse animal já é feito, já é adotado, né, já acontece plenamente hoje em dia. A gente tem também aqui um exemplo bem interessante, que são os chamados camundongos gigantes, né? Esse camundongo é o que? Eles fizeram um gene, implantaram, né, um gene no DNA desse camundongo, que fez com que eles ficassem, né, eles atingissem um tamanho corporal maior, eles crescessem mais, né? Então por isso que o nome é camundongos gigantes. Tá? Também chamado de super ratos, né, o super mouse, como a gente tem aqui, né? Então veja que aqui a gente tem um normal da espécie, né? Um animal normal da espécie, veja que ele não atinge, né, um tamanho muito grande. E aqui a gente tem um transgênico, né, que ele recebeu esse gene que faz com que ele tenha um tamanho maior, né? E aqui a gente tem um transgênico com esse tamanho corporal maior em decorrência dessa transgenia que fizeram com ele. Tá? Com relação às plantas, né, muitas estão em fase de pesquisa, né? Plantas, sem dúvida, tem muito mais que animais, né? Tem muita planta transgênica sendo estudada, sendo produzida. Por exemplo, existem plantas que eles fazem elas para serem mais nutritivas, né? Ou seja, terem mais nutrientes. Outras que têm uma resistência à seca, né? Para ser cultivadas em locais que têm uma dificuldade, né, na agricultura. Algumas que precisam de menos agrotóxico, que elas próprias já produzem, né, as suas substâncias ali de defesa. Por exemplo, a gente tem a soja, né, e o algodão transgênico, que possui um gene retirado de uma bactéria, né, que confere resistência a um herbicida. Né? Então, qual é o objetivo dessa soja e desse algodão transgênico? É que quando você, né, ali no cultivo, você joga um herbicida, mate, né, as ervas que estão ali crescendo, mas que a soja e o algodão não morram, né? Ou seja, ela tem uma resistência, né, a esse herbicida. Temos também o milho BT, né? O milho BT, ele é uma planta transgênica, né? Um milho transgênico que eles colocaram, né, um gene de uma bactéria, e esse gene faz com que a planta ela expresse, né, ela produza uma toxina que consegue matar uma lagarta, né, que come o milho. Então, se surgir alguma lagarta e ela comer o milho, ela acaba morrendo, não se desenvolvendo. Né? Então, esse milho é resistente, né, a essas pragas, como é o caso, por exemplo, da lagarta. Tá? Então, é o chamado milho BT. Inclusive, né, quando a gente vai comprar muita coisa no supermercado, tem aquele símbolo lá, né, do transgênico, por exemplo, um salgadinho de milho, que é o T. Aquele T ali é justamente indicando, né, que ali a gente tem uma substância, né, transgênica. Aliás, uma planta transgênica.
Ó, então olha só como é que foi produzido, né, aqui o milho BT. Então eles pegaram uma bactéria, né, chamada Bacillus thuringiensis, né, inclusive é desse nome que vem a palavra BT, né, a sigla BT. E aí eles retiraram, né, aqui um segmento de DNA dela, né, que produz a proteína, né, de interesse. Retiraram aí esse gene e por meio da biobalística eles fizeram, né, digamos, deram um tiro com um gene, né, inseriram um gene dentro da célula do milho, e aí esse milho ele passa, né, a produzir a mesma substância que a bactéria produzia, né? Então veja que é uma planta transgênica com o material genético aí diferenciado por meio da inserção de um gene de uma bactéria, né? Por isso que o nome é milho BT, né? É um tipo de milho transgênico. Então aqui a gente tem, né, um milho normal, um milho sem ser transgênico, veja que ele fica, né, é suscetível, né, ao ataque de pragas, então as pragas quando vêm elas acabam destruindo toda a plantação. E o milho BT não, veja que ele fica totalmente resistente, por quê? Porque ele expressa uma toxina que mata, né, as lagartas quando elas vão tentar, né, aí, se alimentar do milho. Então veja que esse milho aqui ele é resistente à lagarta. Então isso aqui é bom por quê? Porque você não precisa estar ali manejando, né, agrotóxicos, por exemplo, para matar a lagarta, e não oferece nenhum tipo de risco para, por exemplo, as pessoas que comem esse milho transgênico. Então, atualmente, né, no Brasil, a Embrapa produz soja resistente, né, a herbicida, mamão, batata e feijão imune a vírus e cacau resistente à vassoura de bruxa, né, que é um fungo. Existem algumas que ainda não são cultivadas para fins comerciais, né, tem umas que já são cultivadas para fins comerciais, já tem produto, já tem supermercado, a população já tem acesso. Outras não, outras ainda estão em fase de pesquisa, né, de desenvolvimento. Não é um processo assim tão rápido, é um processo que demora muito até aquele produto chegar para o consumidor final. Então, apesar dos benefícios, os transgênicos podem gerar riscos e uma grande polêmica, né, entre os cientistas e a sociedade, né? Existe muito esse embate, tem pessoas que criticam, dizem, né, que está se mexendo muito, mexendo na natureza, pode criar, por exemplo, uma coisa que não se sabe a longo prazo, né, o que vai resultar. Por exemplo, para quem critica, né, existem provas, aliás, não há provas suficientes de que esses produtos sejam totalmente livres de danos, né, à saúde ou ao meio ambiente. Já os defensores dizem que eles são estudados, né, eles fazem todo o estudo científico do que um transgênico vai gerar, que ele não vai gerar impacto, não vai trazer nenhum problema, né, nem para a população, para a saúde, nem também para o meio ambiente. Enfim, então fica essa discussão, né, aí é, com relação aos transgênicos. É um tema realmente bem polêmico mesmo. No uso de alguns transgênicos, há a redução de agrotóxico, que é benéfico para a saúde humana, né? Então, esse sem dúvida é um dos melhores pontos que a gente tem, né, para os transgênicos, que é a questão de você, por exemplo, produzir plantas que elas próprias produzam toxinas que matem, né, as pragas e você não precisa utilizar um agrotóxico ali para envenenar, né, a produção. Os defensores dos transgênicos afirmam que a população mundial vem crescendo e para produzir mais alimentos vamos destruir cada vez mais o solo e os ambientes naturais. Transgênicos mais produtivos poderiam, por exemplo, reduzir essa destruição, né? Então tem uma turma de cientistas que defende muito os transgênicos justamente por isso, que com eles você vai poluir menos o ambiente, você vai precisar de menos solo, de menos agrotóxico, né? Você vai conseguir fazer plantas cada vez mais produtivas e aí você reduz o dano, né, ambiental da produção agrícola. Pronto, então agora a gente falou sobre os transgênicos, né, e agora nós vamos falar sobre um outro tema, mas que também está relacionado, né, está dentro da biotecnologia, que é a terapia gênica, né? Então o que é isso? É um procedimento em que são feitas modificações genéticas, né, em células para tratar alguma doença. Então, por exemplo, você pode fazer uma modificação para uma célula produzir algo de interesse, uma proteína de interesse, por exemplo, ou você pode curar algum problema que aquela célula tem fazendo, né, esses processos nela de biotecnologia. Então, por exemplo, ocorre a inserção de um gene funcional dentro da célula para substituir o gene defeituoso e promover a produção de proteínas corretamente, ou seja, é como se fosse um transplante, né, de genes. Então você pega um gene que aquela célula não tem, ou que, por exemplo, ela tem um defeito, você transplanta esse gene, coloca nessa célula e essa célula passa a produzir, né, aquilo que estava defeituoso. Então isso é a terapia gênica, é você resolver curar uma doença utilizando, né, é, a tecnologia do DNA recombinante. Então, para que o gene seja colocado no interior de uma célula, é necessária a utilização de um vetor, ou seja, de algo que carregue esse gene, que transporte esse gene, o que normalmente é feito com um vírus, né? A gente estudou, né, lá no segundo ano que os vírus naturalmente eles já fazem isso, né? Eles já transportam genes de células, de bactérias. Então isso aí pode ser utilizado, né, pela biotecnologia para fazer a cura de doenças. Como os vírus conseguem, né, entrar na célula humana e inserir seus genes, os cientistas utilizaram essa capacidade para desenvolver a técnica, né? Então olha aqui um exemplo de como é que funciona. Você pega, por exemplo, células de um paciente, né, retira elas, e aí ó, você pega um vírus, modifica ele em laboratório para ele receber outro DNA, insere, né, o material genético de interesse, né, um trechozinho, um pedaço, né, de um gene nesse vírus, coloca o vírus junto, né, com as células que foram retiradas dos pacientes,
Os vírus passam a se reproduzir e inserem, né, o DNA dele na célula, porque esse é o vírus já faz naturalmente, né? Vários vírus fazem esse processo de pegar o DNA dele e inserir nas células do ser humano, ou do animal, da planta, enfim, que eles invadem. E aí você pega essa célula modificada, né, com o material genético que o vírus inseriu e insere novamente, né, no corpo do paciente para que, né, para recuperar aquele tecido que está necessitando, tá? Então isso aqui é a forma principal que é feita, né, a terapia gênica. Em 2006, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, no Instituto Nacional do Câncer, eles conseguiram curar, né, 2 homens que estavam com câncer de pele, né, do tipo melanoma, utilizando essa técnica, né, da terapia gênica, né? Então eles pegaram células, né, dessas pessoas, fizeram uma modificação com vírus e eles conseguiram recuperar, né, pessoas que estavam com câncer de pele é, do tipo melanoma, utilizando a terapia gênica. Vacinas de DNA, né, também chamadas de vacinas gênicas, né? É o mesmo princípio, é bem parecido o processo. Então olha só como é que funciona. Você pega, por exemplo, um vírus, né, é, pega um gene, né, de interesse, insere, por exemplo, em um plasmídio. E aí você faz, né, você pode fazer a inserção desse gene, né, do gene GAN, na, na, na pessoa, para que a pessoa ela passe, né, a ter um pedaço ali daquela informação, daquele vírus ou daquela bactéria. E aí a pessoa vai passar a ter resistência, né, àquela doença, por exemplo, provocada pelo aquele vírus, né, ou pela aquela bactéria. Então veja que aqui o objetivo é outro, é mais para prevenção de doenças, né, utilizando as vacinas gênicas, né? Então, as vacinas gênicas elas não são propriamente para curar, mas sim para prevenir, por exemplo, uma possível doença provocada, por exemplo, por um vírus. Um exemplo, né, de técnica aliás, técnica não, de vacina que foi feita utilizando essa técnica foi a vacina da Pfizer, né? A vacina da Pfizer por Covid, ela era uma vacina que utilizava RNA, né? Então, não era uma vacina, por exemplo, com um micro-organismo atenuado, como as outras, né? Como a maioria das outras vacinas. Ó, gente, continuando, a gente tem aqui a impressão digital genética, né, também chamada de DNA fingerprint, né? O que que é isso? A gente estudou, né, desde lá do primeiro ano a gente fala muito sobre o DNA, e o DNA ele é uma molécula, né, que ele tem os nucleotídeos. Então ele é como se fosse uma fita, né, bem longa, que tem ali uma série de informações. Essas informações elas são únicas, né, elas têm uma combinação única em cada pessoa, permitindo, por exemplo, você identificar uma pessoa pelo DNA dela, né? O DNA ele é único, ele é como se fosse uma impressão digital, cada pessoa tem o seu. Tá? Então, a impressão digital genética, né, também chamada de DNA fingerprint, é uma característica que permite diferenciar, né, cada pessoa, cada indivíduo, relacionado não a partir de uma amostra, né, que contenha material genético. Então, essa tecnologia do DNA fingerprint, ela serve principalmente para você identificar pessoas. Ou, por exemplo, para testes, né, por exemplo, teste de paternidade, né, para saber se uma pessoa tem ali uma relação familiar, se é não só o pai, mas também dá para saber mãe, dá para saber se é irmão, enfim, dá para saber muita coisa. E também identificar, por exemplo, criminosos, né? Técnica essa que é muito usada na ciência forense, né? Então, quando acontece aí um crime, né? Se o criminoso deixar, por exemplo, uma espécime de DNA no local do crime, né? Os peritos vão coletar e vão fazer o exame, né? Para comparar com os suspeitos e se bater, eles descobrirem, né, de quem é aquele DNA. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Isso aqui é uma eletroforese, né, em gel, que é uma técnica utilizada, né, para fazer esse teste. E o DNA ele vai fazer aqui esse padrão, né, de disposição a essas bandas, que isso aqui vai gerar um padrão único em cada pessoa, em cada DNA, né? Então aqui a gente tem um exemplo de, de comparação, tá? Então esse primeiro aqui a gente tem o DNA de uma vítima, né? Esse padrão aqui dessas bandas. Aqui a gente tem uma espécie, né, de DNA que foi encontrado, né, na cena. E aqui a gente tem três pessoas que eram suspeitas, né, desse crime. E aí, ó, se você comparar aqui ó, as bandas do espécime e do suspeito 1, você vai ver que elas são ó, praticamente a mesma coisa, ó, idênticas, o padrão de disposição. Então, isso mostra justamente que essa espécie de DNA é do suspeito único, né? Então, isso aqui é muito usado para elucidação de crimes ou para exames onde você precisa saber né, ali alguma relação familiar, né, ou identificar uma pessoa. Tá? Então, o nome dessa técnica é o DNA fingerprint, ou também chamado de impressão digital genética, né? Então, isso aqui é muito utilizado na ciência forense, né? Então, a gente assistiu durante as nossas aulas, né, um episódio de CSI, né? CSI Investigação Criminal. É uma série que aborda muito isso. Sempre vai ter algum caso, né? Aliás, praticamente todos os episódios vai ter algum caso que o DNA vai ser ali crucial para ajudar na investigação, né? Lembrando que o DNA nunca se repete, a não ser em casos de gêmeos idênticos. Em gêmeos idênticos, como eles são geneticamente idênticos, o DNA é idêntico. Então o DNA é igual, mas qualquer outra situação, o DNA sempre vai ser diferente, né? A única coisa que não se repete nunca é a impressão digital do dedo. Essa aí não se repete nem em gêmeos idênticos. Projeto Genoma Humano, né? O Projeto Genoma Humano, foi basicamente um grande projeto, né, mundial
que vários cientistas, né, de várias universidades queriam elucidar, né, toda a informação genética que tem no DNA humano, né? Então, como a gente viu, o DNA ele é um conjunto, né, de informações, é uma fita, a molécula do DNA é uma fita com informações genéticas. E o objetivo desse projeto era justamente saber o que tinha, né, em toda a extensão do DNA, em todas essas informações. Então, ó, o genoma nada mais é do que o conjunto, né, de todo o material genético que tem uma célula, né, de uma espécie de um organismo. Então, ó, como foi esse projeto? Então, esse projeto ele foi proposto, né, lá pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Né, eles queriam saber quais os efeitos, né, da radiação, né, a radiação, enfim, a radiação, né, poderia provocar no DNA. E aí, para isso, foi investido 3 bilhões de dólares, né, o valor que foi gasto no projeto, basicamente $1, né, por cada nucleotídeo sequenciado. O projeto começou em 1990, né, e foi concluído a sua primeira versão em 2001 e a conclusão final em 2003, né, foi até antes do previsto, né, que eles estavam previstos para terminar em 2005. Participou, né, Universidade dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Japão, Alemanha e China, e eles descobriram, né, aí várias informações interessantes que não serviu só para essa questão da radiação, não, né, foi para muita coisa. Por exemplo, eles descobriram que o genoma humano tem cerca de 3 bilhões, né, de nucleotídeos, aquelas letrinhas, né, o A, T, U, C, G, né, aquilo que a gente estudou, né, já nas nossas aulas. É mais de 1000 vezes maior que os maiores genomas sequenciados na época, né, então é um genoma realmente bem grande, tem muita informação. E aí algumas principais descobertas, ó, só algumas curiosidades, mas claro que tem muita informação, muita coisa, né, foi um projeto assim que elucidou muita coisa mesmo para a humanidade. Uma das pesquisas, assim, as últimas pesquisas de maior impacto científico, né, foi o genoma humano. Então, por exemplo, ó, o homem tem somente 300 genes a mais que um camundongo, né? Para você ter ideia, então um camundongo tem quase o mesmo tanto de genes que a gente, né? A diferença é pouca. O homem possui 220 genes herdados de bactérias, né? Ou seja, no nosso genoma tem 220 genes iguais, né? A genes que tem algumas espécies de bactérias. A gente tem em média 30 mil genes, né? As plantas têm 25 mil, vermes têm 19, moscas têm 13. O DNA dos ratos, né? E do ser humano difere em apenas 3%, né? O número de não só o número, mas principalmente a questão da informação, né? A informação é praticamente idêntica. A gente tem 97% idêntico, né, ao DNA, por exemplo, de um camundongo. Os repolhos têm 40% dos seus genes iguais aos das pessoas, né? Então, se você pegar o genoma do repolho e comparar com o genoma humano, ele é 40% igual. Bem interessante. Ó, então, para finalizar, né, a aula de hoje, a gente vai falar sobre um outro tema, né, que é mais aí da parte ambiental, mas que também envolve biotecnologia, que é a recuperação de espécies extintas, né? É possível recuperar espécies extintas? Sim, né? É isso que os cientistas estão fazendo, né? Alguns casos já aconteceu, né? Já chegou a avançar, mas ainda é um projeto que está se encontrando, né? Então, seria basicamente isso. Vamos supor que uma espécie está sendo ameaçada de extinção no meio ambiente. Você pode, por exemplo, fazer uma clonagem dela. Por exemplo, a gente viu na aula passada, né? Você pode fazer uma clonagem reprodutiva. Ou você pode pegar genes, né, de outras espécies que são parecidas e fazer ali o cruzamento, enfim, selecionar aqueles genes e tentar recuperar a espécie. Ou até, por exemplo, pegar exemplares que estão em cativeiro, juntar e tentar reproduzir, né? Ou um caso mais extremo de que a espécie chegou totalmente a se extinguir e desapareceu, mas você consegue recuperar o DNA dela e fazer a espécie voltar, né? Esse caso já aconteceu com, por exemplo, algumas espécies de anfíbios, né? Teve uma espécie de rã, né, chamada rã ornitorrinco, que os cientistas conseguiram, por meio do DNA, reviver a espécie, né? Então eles reviveram ela, só que ela não conseguiu crescer, né? Ela ficou só um embriãozinho e depois acabou morrendo. Mas eles já conseguiram chegar ao ponto de gerar, né, um embrião e desse embrião começar a se desenvolver, tá? Então, espécies extintas recentemente com parentes próximos ainda vivos têm maior chance de serem recuperadas. Então, por exemplo, vamos supor que, como esse foi esse caso aqui, né, a gente tem uma zebra que ela foi extinta, e aí eles pegaram, né, as outras espécies de zebra, foram fazendo cruzamentos, seleção ali genética e tentaram recuperar a zebra, né? Eles conseguiram chegar bem perto, praticamente recuperando a espécie que já tinha sido extinta, né? Pelo menos naquela variedade genética. Tá? Então é plenamente possível. Claro que algumas espécies é muito mais difícil, quanto maior for a espécie, mais complexa ela for, maior ela tiver um genoma, vai ser mais difícil recuperar ela, mas se for uma espéciezinha menor, uma espécie mais simples, que tem um genoma mais simples, mais pequeno, é mais fácil de você recuperar, né? Então era só isso, né, na nossa aula de hoje, né? A gente encerra por aqui, lembrando que qualquer dúvida, né, ou sugestão vocês podem escrever nos comentários. Se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva, tá certo? Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. E eu vou deixar, né, aqui uma atividade, vou enviar uma atividade para vocês responderem, né, sobre os temas dessa aula de hoje e da última. E até a nossa próxima aula. Tchau!